Olá pessoal, então essa aqui é a primeira aula que a gente está gravando sobre os fármacos que a gente utiliza nas doenças cardiovasculares e a gente vai começar então com os diuréticos. A ideia dessas aulas é a gente abordar os diferentes grupos farmacológicos, não falar tanto das doenças como a gente usualmente faz nas aulas presenciais, para a gente ter duas visões diferentes e a gente vai abordar um pouco melhor do uso desses medicamentos em cada uma das doenças nas aulas que a gente vai ter de cardiologia na farmacologia 2. Então, os diuréticos, eles são fármacos, que se for ver a definição deles no livro do Goodman, que é chamada assim a Bíblia da farmacologia, né? Alguns chamam de Bíblia azul, porque ele sempre é um livro que tem a capa azul. Se ele for ver a definição de diuréticos lá, diuréticos são fármacos que aumentam a taxa do fluxo de urina. Então, são fármacos que vão fazer os pacientes urinarem mais e a gente vai utilizar eles em condições onde a gente precisa desse aumento da taxa do fluxo de urina. Aqui nessa figura, se a gente olhar ela com um pouquinho mais de calma, a gente vai ver um néfron de maneira esquemática. Então a gente tem aqui o glomérulo, onde acontece a filtração glomerular, depois a gente tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle descendente, depois a alça de Henle ascendente, o túbulo contorcido distal e o túbulo inductor coletor. Como vocês devem ter visto na fisiologia, principalmente, cada uma dessas porções elas tem características diferentes em relação à absorção de sódio, potássio e permeabilidade à água, o que vai caracterizar então no final aqui do tubo coletor em um paciente que não tenha nenhuma doença, uma urina concentrada e com poucos eletrólitos. O que a gente vai fazer com os diuréticos é exatamente mexer na fisiologia no intuito de aumentar a quantidade de urina e muitas vezes aumentar também a quantidade de eletrólitos. Então aqui a gente já tem as principais classes de diuréticos escritas aqui, né, nesses boxes e onde elas atuam. Então a gente vai ter, por exemplo, a cetozolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica, que a gente vai falar muito pouco na aula, porque a gente tem a utilização dele bem menos comum do que os outros diuréticos. Ele é um diurético, na verdade, fraco, ele vai mexer mais com bicarbonato, na verdade, vai inibir bastante a reabsorção de bicarbonato. E o uso clínico da cetozolamida é principalmente em pacientes com glaucoma e algumas outras doenças um pouco mais raras, tá? Mas ele age aqui no túbulo contorcido proximal. Depois, aqui na alça de Henle, a gente vai ter os diuréticos que são chamados dos diuréticos de alça. Né? A gente vai falar bastante deles, porque eles são um grupo bem importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a furosemida, que é o único desses diuréticos que está disponível hoje no Brasil com registro válido, e são o grupo de diuréticos mais potente que a gente tem. Depois aqui no túbulo contorcido distal a gente tem uma outra classe bem importante, que são os tiazídicos e os tipotiazídicos, a gente chama eles assim, porque os tiazídicos são, digamos assim, os originais, que foram derivados da tiazida, e depois a gente tem outros que são muito parecidos e agem exatamente da mesma forma, mas não são derivados daquele grupo químico. Eles são também diuréticos muito utilizados, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho, e eles são utilizados especialmente para tratar a hipertensão. E depois aqui no final, no tubo coletor, a gente também tem um grupo de diuréticos que são chamados como grupo grande de diuréticos poupadores de potássio. A gente vai falar um pouco deles, até porque a gente vai falar um pouco mais deles quando a gente vai falar do eixo renina-aldosterona, né? Porque boa parte deles são antagonistas da aldosterona. Então a gente vai ter a espironolactona, por exemplo, e a amilorida. Aqui a gente tem uma tabela, né, desse mesmo livro, do Farmacologia Ilustrada, que é daquela figura anterior, onde a gente tem eles divididos então por grupos e os seus nomes. Então, para a gente começar a pensar e conhecer os nomes. Então, a gente tem os tiazídicos, que a gente vai ter aqui hidroclorotiazida, que deve ser bem conhecida de vocês, vai ter alguns outros também, como a indapamida, a clortalidona, que são diuréticos que a gente encontra no Brasil e são de utilização clínica frequente. Depois a gente vai ter aqui os diuréticos de alça, que a gente vai ter especialmente a furosemida como nosso grande representante. Os poupadores de potássio, que os mais importantes são a amilorida e a espironolactona. A cetozolamida, como o representante dos inibidores da anidrase carbônica. E os diuréticos osmóticos, que a gente vai falar, praticamente não vai falar nessa aula, que são, na verdade, substâncias que são filtradas e por osmose elas carregam água junto. O manitol é relativamente importante, que se utiliza especialmente quando a gente tem
algum quadro de edema específico que a gente precisa tratar rapidamente, como, por exemplo, edema cerebral. Então, vocês vão ver que pacientes com edema cerebral muitas vezes vão utilizar manitol para fazer o manejo desse edema. De maneira geral, o que acontece quando a gente está utilizando um diurético é o que está demonstrado nessa figura aqui. Tá? Então, a gente tem um paciente com um peso corporal X, aqui, por exemplo, 70 quilos. Quando o tempo que ele utiliza o diurético, esse peso corporal ele diminui, porque diminui o volume circulante desse paciente, e depois ele vai diminuindo, e daqui a pouco ele entra num platô. Então, não é uma diminuição para sempre. Então, começam a agir aqui alguns mecanismos de regulação, né, dessa ação do diurético, vão fazer o peso entrar num platô, e esse mecanismo, inclusive, eles vão continuar agindo depois. Então, o peso pode voltar ao seu normal quando a gente parar o diurético. Então, se vocês pensarem isso aqui de uma maneira mais aplicada, a gente pode lembrar dos pacientes com insuficiência cardíaca. A gente vai ter muitas vezes no prontuário do paciente o chamado peso seco. O que isso quer dizer? É o peso no qual o paciente se encontra bem e sem insuficiência cardíaca descompensada. Então, é isso aqui. Esse é o peso seco do paciente. Se o paciente parar de utilizar o diurético por alguma razão, se ele suspender por conta, tiver que suspender, provavelmente o peso dele vai aumentar e ele pode voltar a um quadro de insuficiência cardíaca descompensada diferente daquele peso seco. Então, por isso que é importante, nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, a gente ter o peso corporal do paciente diário para a gente tentar atingir esse peso seco. E aqui embaixo, o que acontece com a excreção de sódio? A excreção de sódio, ela, em geral, aumenta quando a gente utiliza um diurético, ela vai diminuindo depois, vai chegar num estado de equilíbrio em função dos mecanismos contrarregulatórios. E se esses mecanismos continuarem funcionando sem diurético, essa excreção ela vai diminuir e o paciente vai aumentar a quantidade de sódio, vai aumentar o peso, vai aumentar o volume corporal. Então aqui agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos grupos de diuréticos. Tá? Essa figura aqui é uma figura de um artigo do New England, vocês podem ver a referência aqui, é uma figura bonita, que é muito parecida com o que a gente viu anteriormente, só para a gente ir lembrando onde é que eles funcionam. Então, inicialmente, vamos falar dos diuréticos de alça, que são aqueles diuréticos que agem aqui na alça de Henle. Eles são diuréticos que vão inibir essa bomba aqui, ó, que é uma bomba que reabsorve sódio, potássio e 2 cloros. Então, eles são diuréticos muito potentes, eles agem numa porção muito importante do néfron, e eles vão ser utilizados especialmente em quadros mais graves, como a gente vai ver a seguir. Então aqui a gente tem os representantes, como eu falei para vocês, o único que está disponível hoje no Brasil é a furosemida. Essa aqui é a dose oral habitual, digamos assim, mas ela pode ser utilizada inclusive em doses maiores. E existe também a apresentação endovenosa parenteral para aqueles pacientes que precisam de uma ação mais rápida e mais potente do diurético. Os outros representantes do grupo é importante a gente conhecer, saber que eles existem, mas hoje a gente não tem nenhum deles disponível no Brasil se por acaso a gente precisar trocar a furosemida. E aqui embaixo a gente vê o que acontece com os principais eletrólitos e o volume de urina quando a gente utiliza um diurético de alça. Então a gente tem uma excreção urinária muito aumentada de sódio, de potássio, de cálcio e de volume de urina. A gente vai ver essas figurinhas aqui para os outros diuréticos também, são figuras esquemáticas, obviamente, como vocês podem ver. Mas prestem atenção no tamanho das barras aqui. Porque esse aqui vai ser o gráfico onde a gente vai ter as maiores barras, porque são os diuréticos mais potentes. Quando é que a gente utiliza um diurético de alça? Né? A furosemida, né? Basicamente. Quando a gente tem situações onde a gente precisa diminuir rapidamente e muito o volume do paciente. Então, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca descompensada, aqueles quadros mais graves e mais urgentes, a gente vai usualmente utilizar inclusive diurético parenteral para garantir que o paciente tenha acesso ao medicamento de maneira mais rápida e mais eficaz. A gente vai utilizar esse grupo diurético também para insuficiência cardíaca como tratamento de manutenção, como a gente vai ver mais a fundo na aula de insuficiência cardíaca. Pacientes renais crônicos, a gente pode utilizar para manejar volume, para manejar potássio, por exemplo, porque eles vão causar hipocalemia, vão baixar o potássio, na verdade. Pacientes com cirrose e ascite, a gente pode utilizar também os diuréticos de alça. E tem várias outras indicações, como, por exemplo, hipercalcemia, e a gente vai ter, toda vez que a gente precisar de uma ação mais potente diurética, vai ser os diuréticos de alça o grupo que a gente vai escolher. Os efeitos adversos, como a maioria dos diuréticos, vão ser representados pelos distúrbios eletrolíticos. E aqui a gente vai poder abrir aqui numa aba um monte de distúrbio eletrolítico possível.
Então, eles podem causar hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, e é por isso que é tão importante nesses pacientes que estão usando diuréticos a gente fazer uma monitorização desses exames eventualmente. Além disso, é óbvio, eles podem causar desidratação naquele paciente que utilizar uma dose excessiva e não tiver acesso à água, por exemplo. O paciente idoso fica um pouco mais vulnerável a esse tipo de efeito adverso. Eles podem aumentar o ácido úrico, então podem causar hiperuricemia, como praticamente todos os diuréticos podem causar. Então, pacientes com gota, isso pode ser importante, a gente tem que ter cuidado no uso desses medicamentos. E esse aqui é um efeito adverso específico dos diuréticos de alça, que é a ototoxicidade. Então, eles podem causar zumbido, diminuição de audição, e isso pode ser importante em alguns pacientes. Isso é mais comum com ácido itaclínico, que é um medicamento que a gente não tem no Brasil, então a gente acaba se preocupando um pouco menos. O segundo grupo que a gente vai falar são os tiazídicos, tá? Aqui de novo a figura do New England lá, e aqui a gente tem o grupo dos tiazídicos, que vai agir aqui em cima, né, no túbulo distal, e ele vai inibir essa bomba aqui, que é uma bomba de reabsorção de sódio e cloro. Então, os diuréticos de alça era sódio, potássio e cloro, e aqui é sódio e cloro. Os tiazídicos são menos potentes do que os diuréticos de alça. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, essa tabela aqui é daquele mesmo artigo do New England, que a gente viu anteriormente ali a figura, e a gente tem, na verdade, dois grupos dentro dos tiazídicos. A gente tem os tiazídicos de verdade, que são os derivados da tiazida, e tem os tiazídicos like. Tá? A gente acaba utilizando eles de uma maneira, a gente junta os dois grupos, porque eles agem no mesmo lugar, da mesma maneira, e têm potências muito parecidas. Né? Então a gente vai poder juntar todos eles como tiazídicos, e se vocês não forem ler um livro de farmacologia mais raiz, assim, vocês vão ver que eles estão sempre juntos, e muitas vezes nem estão separados esses dois grupos. Aqui a gente tem o grande representante, a hidroclorotiazida, que a gente tem disponível no SUS, é super utilizada para tratamento da hipertensão. E a clortalidona e a indapamida, que são os outros dois mais comuns. Tá? Vejam que eles também fazem uma inibição da anidrase carbônica, como faz a cetosalamida, que a gente viu lá no começo, mas o mais importante deles, na verdade, é a excreção urinária de sódio. Então, eles fazem uma excreção urinária de sódio relativamente importante, de potássio também, e também aumentam o volume de urina. E lembrando, comparando com aquela figura que a gente viu antes dos diuréticos de alça, vejam como estão menores essas barras aqui, porque eles são de fato menos potentes que os diuréticos de alça. Além disso, uma outra coisa importante dos tiazídicos é que eles diminuem a excreção de sódio, de cálcio, desculpa. Então essa aqui vai ser um dos usos que a gente vai poder fazer para eles exatamente por essa questão do cálcio, que é diferente dos outros diuréticos. Quais são as principais indicações? A principal indicação é a hipertensão. Né? Vocês vão ver na aula de hipertensão, a gente vai falar bastante de diurético tiazídico, porque eles são a droga de escolha, são a primeira escolha para o tratamento da hipertensão, por diversas razões que a gente vai discutir melhor na aula específica. A gente pode utilizar eles também na insuficiência cardíaca, especialmente naqueles pacientes que não têm uma sobrecarga de volume tão importante, então eles podem ser utilizados nesse grupo de pacientes. Como a gente viu ali, eles reabsorvem cálcio na urina, então naqueles pacientes com hipercalciúria, eles podem ser utilizados para diminuir cálcio na urina, e eles podem ser utilizados também no tratamento de diabetes insípidos nefrogênicos. Os efeitos adversos vão ser relativamente parecidos, mas vão ser menos importantes, vão ser menos evidentes do que nos diuréticos de alça. Então, a gente vai ter os distúrbios eletrolíticos também, hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, assim como a gente vê nos tiazídicos, mas naquele grupo, nos diuréticos de alça, mas no grupo dos diuréticos de alça, esses efeitos eles são mais pronunciados. Desidratação também é a mesma coisa, hiperglicemia é a mesma coisa, e os tiazídicos existe uma relação com hiperglicemia, com aumento da glicose, mas é bastante discutível assim, o quão importante essa hiperglicemia é e se ela de fato tem um impacto clínico, por exemplo. Não existe hoje uma recomendação de não utilizar, por exemplo, esses diuréticos em pacientes com diabetes, tá? Mas existe essa preocupação, existe um mecanismo de como eles aumentam a glicose em pacientes com e sem diabetes. Por fim, a última classe que a gente vai falar é os diuréticos poupadores de potássio. Tá? Os diuréticos poupadores de potássio eles agem aqui, ó, já lá no túbulo final lá do rim, no tubo coletor, e eles vão então inibir essa bomba aqui. Então o que eles vão fazer? Eles vão, na verdade, ser agonistas dessa bomba e vão fazer uma reabsorção de potássio. Tá?
Aqui a gente tem basicamente dois grupos. A gente vai ter os agonistas da aldosterona e a gente vai também ter os diuréticos que agem especificamente para essa bomba. A gente junta esses dois grupos no grupo dos diuréticos com de potássio, porque eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente vai falar bem mais dos agonistas da aldosterona quando a gente falar de insuficiência cardíaca e de fármacos que agem sobre o sistema renina-angiotensina, porque eles acabam sendo parte desses fármacos. Então aqui a gente tem uma lista de todos. Ó. A milorida é talvez o mais importante desses poupadores de potássio que não tem a ver com a aldosterona, e a espironolactona é o mais importante agonista da aldosterona. A gente tem também o trantereno, que é parecido com a milorida, e a eplerenona, que é parecida com a espironolactona. Vejam que, assim, em relação à diurese, eles não são tão importantes assim, tá? A principal função deles, a principal característica deles é essa questão da diminuição da excreção urinária de potássio. E aí, quando é que a gente vai utilizar esse grupo? A gente vai utilizar naqueles pacientes com hipertensão resistente. Então, existe já essa recomendação de pacientes com hipertensão resistente, talvez a aldosterona seja o grande medicamento. Aqueles pacientes que fazem hipocalemia pelo uso dos outros diuréticos. Então, o paciente está usando, por exemplo, um diurético tiazídico, está fazendo hipocalemia, a gente pode associar um diurético poupador de potássio para tratar essa hipocalemia do paciente com hipocalemia por tiazídico. Pacientes com hiperaldosteronismo podem ser tratados também pelos antagonistas da aldosterona. Pacientes com insuficiência cardíaca, ascite, e ainda, especialmente os antagonistas da aldosterona, eles podem agir como antiandrogênicos. Então a gente vai ter esse grupo de pacientes que a gente vai poder utilizar, que ele vai ter, vai poder utilizar, por exemplo, pacientes com SOP, com síndrome do ovário policístico, a gente pode usar antagonistas da aldosterona para tratar esses pacientes. Os efeitos adversos, de novo, o principal são os distúrbios eletrolíticos, e aqui a gente tem que lembrar que é o contrário, né? Aqui não faz hipocalemia, mas hipercalemia. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter usando esse grupo de medicamentos. E além disso, como eles têm essa interação com os receptores androgênicos, eles podem causar ginecomastia em homens, que é uma queixa bastante comum no grupo desses pacientes que utilizam esses fármacos, e nas mulheres alteração na questão dos ciclos menstruais. Bom, a ideia era tentar fazer então esse primeiro resumo de diuréticos. Aqui a gente vai terminar com essa outra figura, que é uma figura do livro do Katzun, onde a gente tem de novo aqui, né, o néfron com todos os seus componentes, onde é que funciona cada um dos diuréticos, uma figura bem legal da gente gravar mais ou menos o que cada um deles faz. E espero que seja útil para a gente abordar o nosso conteúdo de cardiologia nas aulas presenciais. Muito obrigado.